Oi, pessoal, nós estamos aqui em mais um novo episódio do nosso Alca Pod e hoje nós temos o nosso convidado especial. Por favor, se apresente. Olá, bom dia. Meu nome é Lissandro Sampaio e é uma satisfação estar aqui com vocês no podcast. Tá certo. Só pra gente também? Meu nome é Consuelo, eu sou advogada, trabalho com o Dr. Lissandro e é um prazer estar aqui. Tá certo. Vamos fazer umas perguntinhas, mas elas pra gente conversar mesmo. Quando você percebeu que tinha potencial para chegar perto do Tem Kids? É uma pergunta muito interessante, você já me colocou no canto da quadra. Né? Bom, Taekwondo começou na minha vida, eu tinha 12 anos. Né? No meu bairro, na minha rua, tinha um rapaz que já treinava. Era mais velho do que eu, uns 8 anos. E eu comecei a praticar com ele, eu e alguns amigos, na garagem, assim, da casa de um deles, né? Na garagem de um, na garagem de outro. E aí, passado 2 anos, eu comecei muito jovem, comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, como office boy no Jornal Zero Hora. Eu fui procurar uma academia para poder, de uma forma mais séria, começar os treinamentos. E quando eu vi que eu tinha alguma qualidade, comecei a disputar algumas competições, e aí a vida ao natural foi me levando para o esporte. Qual foi o momento mais difícil da sua trajetória no esporte? Eu acho que eu vim agora no caminho, encontrei um atleta ali da esgrima, né? Como é que é o nome? Davi. O Davi. E tenho certeza que o Davi, ele é foi a minha dificuldade na época, sempre é o incentivo financeiro. A parte financeira é o que mais pesa para um atleta, né? Eu não pude disputar a seletiva olímpica por conta de não ter possibilidade financeira. A seletiva era feita no Rio de Janeiro. Na época o Rio de Janeiro era mais longe do que é hoje, né? Então eu não tinha, oriundo de família pobre, não tinha condição, e aquilo me causou uma frustração muito grande. Mas foi superada por outras vitórias que a gente consegue na vida, né? Para mim foi muito importante porque me afastou de questões sociais, uma delas é a violência, me trouxe para mais perto da educação, de estudar, né? E que eu pudesse também incentivar outros a fazer a mesma coisa. Sim, a gente aqui no Souza Lova, tem bastante gente que joga pra gente que tem esse sonho, né, de tentar seguir carreira e tal. Mas a gente acaba não tendo muitos recursos, tanto financeiros quanto muita disponibilidade, né, de muitos pais, essas coisas. Mas o que mais pesa mesmo é os recursos financeiros, porque a gente muitas vezes não tem material, muitas vezes não tem autonomia pra gente conseguir ir pros torneios, pra gente conseguir fazer as coisas, sabe? E aí também. Isso no esporte. E aí, sempre, às vezes, você vai correndo atrás de recursos, de investimento, né? Que as pessoas sabem fazer na gente. Porque é um sonho. É algo que a gente quer tentar, né? Que a gente está se esforçando para conseguir. E aí, a evolução da luta, a gente também tem muita dificuldade, mas a gente não deixa isso nos abalar. É verdade. Eu tive, antes que tu me faça a próxima pergunta, mas agora eu tenho 52 anos, né? Então são 40 anos aí gostando de um esporte onde até hoje não tem um incentivo adequado, né? E eu tive a oportunidade, em torno de 43, 44 anos, eu tive a oportunidade de fazer uma disputa no Taekwondo, no, na, lá no Centro Olímpico, que foi feito para a Olimpíada de 2014, né? Foi a Olimpíada no Brasil. Então eu tive a oportunidade lá no Centro Olímpico, disputar no Centro Olímpico uma competição onde eu pude
resgatar um desejo, né? Eu sempre digo que não é sonho. Sonho é aquilo que a gente não consegue alcançar, né? O desejo é ao que a gente, com esforço, a gente chega em algum momento. E eu tive essa oportunidade, né? E aí voltei a treinar durante 2 anos de forma intensa, mesmo hoje com a minha vida, já com trabalho, com casa, com filho, com cachorro, né? E eu me dediquei durante 2 anos para poder competir lá no Centro Olímpico. E para mim foi mais importante do que a luta foi estar lá. Porque eu sempre digo, né? Eu sou um guri oriundo do Partenon, que eu ia para academia por vezes a pé no centro, né? Eu sou aluno do mestre Teburi, a quem eu devo a minha formação no esporte. E para mim foi muito difícil, não foi difícil, foi muito difícil, mas todos os obstáculos, o esporte até hoje contribui de forma mental para que eu supere as dificuldades que a vida me impõe, tanto profissionais quanto da vida, porque o que a gente aprende com qualquer modalidade de esporte que seja, para quem escolhe um esporte, seja o jogo de bolinha de gude, até saltar de asa delta, que é o mental, né? A preparação mental, ela te faz superar as dificuldades, ela faz tu te dedicar por uma prova que a professora Carla possa colocar para vocês, né? Aquela mais difícil, aquele dia extra de aula que a gente tenha, que a gente não está com vontade. Estou aqui com a minha colega que hoje está matando a aula do mestrado para estar aqui, né? Para estar conosco. Ela fez um esforço, depois ela vai ter que superar isso com um turno a mais, ou à noite, um outro dia, no sábado. Então, o esporte faz com que nós tenhamos essa dedicação e esta força extra que a gente não sabe de onde sai, mas sabe que vale a pena para conquistar os nossos desejos. Sim, a gente tem pessoal do judô aqui da escola, né? Eles fazem judô há 5 anos. Há 5 anos, né? Aqui na escola, é. E foi o espaço que a nossa diretora, ela decidiu abrir, né? Pra eles conseguirem vir aqui. E eles falam, né? Que além de ser um esporte, ele ensina outras coisas que são mais valiosas, entendeu? Que é ser uma pessoa boa, danosa, né? Ter valores, respeitar, ter educação, essas coisas essenciais, sabe? E eles falam que eles prezam isso acima de tudo. E eu achei muito interessante porque isso é uma verdade. Além de a nossa dedicação, assim, tem que ter... A gente tem que ter uma disciplina pra gente conseguir avançar no Nakipod e as nossas conquistas. E além disso, a gente precisa ter o essencial, que é a educação, que é o nosso caráter. O que eu posso te dizer, porque eu tenho experiência pelos dois lados hoje, né? Tá. A do esporte, o respeito com as regras do jogo. A nossa vida em sociedade ela é estabelecida com regras. Nós sabemos que ela começa com um bom dia e por vezes termina com muito obrigado, né? Na minha atividade, a profissão que eu escolhi, eu sou advogado criminal por vocação, muito antes de formação, né? Um dos títulos que eu mais me orgulho de ter é ser advogado. E por ser advogado da área criminal, tanto eu como a doutora Moçoelo, minha colega, minha sócia, nós nos confrontamos diariamente com a violência. E pelas pessoas que nos procuram, elas são vítimas de acusações por vezes infundadas, por vezes fundadas. E o que nós procuramos passar, e aí isso eu aprendi muito com a formação oriental que o Taekwondo me trouxe, é o respeito com as pessoas. E acho muito importante isso porque nós vivemos tempos nebulosos com a violência contra as mulheres, né?
E o esporte nos ensina, independente da modalidade que nós tenhamos escolhido, respeitar não só o outro, mas principalmente as mulheres, né? Eu acho que isso é muito importante em tempos que vivemos, que nós, homens, devemos sempre procurar conhecer melhor a mulher, respeitar mais as mulheres, respeitar mais os outros, para que então possamos sim melhorar nossa sociedade. Essas premissas, elas começam conosco na nossa infância. Elas começam lá nos meus 12 anos de idade. Elas não nascem depois que somos homens adultos já. Isso nós devemos levar sempre. No esporte, pode haver só um vencedor, mas pode haver vários ganhadores. Aquele que é derrotado no esporte, por vezes, ele cresce muito mais do que aquele que obtém a vitória. Porque este que obtém a vitória, às vezes, nem sabe os erros que teve na sua trajetória. Mas aquele que não obteve a vitória, e fazendo uma redundância para vocês aqui, não obteve a vitória, ele procura ver o que faltou para alcançar aqueles objetivos. E o respeito com todos deste cenário esportivo, da nossa vida em sociedade, ele é, de forma fundante, algo que nós devemos levar sempre para a nossa vida, independente se nós formos campeões olímpicos ou campeão escolar. Independente se alcançamos o sucesso profissional ou se somos alguém em nossa sociedade, de forma alguém que as pessoas olham e respeitam, né? Eu procuro fazer isso sempre com quem está ao meu entorno, com as colegas que eu tenho no escritório, com as pessoas que eu tenho em família, com as mulheres em sociedade, com os amigos que eu tenho, o respeito, a educação, e tenho certeza que vocês aqui, e conheço a diretora de vocês já de um longo tempo, a professora Carla, é uma professora que eu tenho certeza que passa para vocês esses ensinamentos. Porque isso, vocês como gurias novas, né, também como a Consuelo, que estão aí em fase de construção de vida, de famílias, devem comentar isso com os homens que estão ao seu redor, né? Que nós temos que eliminar, acabar com esta chaga, essa doença social que nós temos hoje, que é a violência contra as pessoas, a violência contra as mulheres. O que passou na sua cabeça quando você viu que estava tão perto de ir para as Olimpíadas? Olha, essa jornalista de vocês aqui. Eu, na verdade, era muito maior do que hoje, né? Estamos falando de uma época que não tinha rede social. Então, não se tinha, talvez, a dimensão do que era ir para os Jogos Olímpicos. Era muito mais o medo de viajar de avião, que eu tenho até hoje, né? Apesar de viajar hoje semanalmente de avião, mas ainda tenho o medo de dizer como é que eu vou lá. A língua eu sabia que eu não ia aprender, e isso é um medo que eu tenho até hoje, que eu não falo inglês, e a Consuelo que fala me cobra, isso é. E, bom, então, assim, eram tantos obstáculos que eu via, que a Olimpíada em si, na verdade, o que se pensava na época era fazer uma foto, diferente da foto do celular, era uma foto que a gente mandava revelar, para depois ainda ter guardado. Então, assim, eu sinceramente não saberia te dizer o que passou pela minha cabeça. Mas eu sei quase que a emoção deve ter sido como a que eu tive quando agora,
há 6 meses atrás, eu tive na tribuna do Supremo Tribunal Federal para defender uma pessoa, né? Onde poucos advogados conseguem chegar representando alguém. E eu, doutora Consuelo, os colegas, pudemos ter esta honra de defender alguém na mais alta corte do país. Na verdade, quando se vê, a gente está lá, né? Então, eu acho que o sentimento é igual àquele da época, né? Na verdade, eu era um rapaz com 18 para 19 anos e até hoje não tenho passaporte, né? Então eu tinha que fazer passaporte na época. Era uma coisa muito mais distante, que também é uma briga da doutora Consuelo comigo, que eu fiquei pensando, né? E então a gente vê ainda, o mundo é muito grande, né? Esses dias eu vi que os homens e as mulheres foram à Lua, né? Deram a volta na Lua. E eu tô indo olhando aquilo para ver se eles foram lá, né? Mas o esporte te ajudou de alguma forma na sua carreira como advogado? Completamente. Completamente. O esporte faz parte da minha vida profissional até hoje, né? Eu me formei faixa preta em taekwondo com 19 anos, já um pouquinho mais tarde que normalmente que o pessoal se forma, que normalmente é 15, 16 anos, né? Por conta de dificuldades financeiras, porque o exame também é pago, há um ano de treinamento para isso. E também me formei advogado um pouco depois disso também, então por conta de dificuldades financeiras, porque eu fiz em faculdade particular. E até hoje a minha mentalidade é na profissão por conta desta mentalidade da arte marcial, de proteger aqueles que dependem de mim, de ter uma coragem inabalável, um respeito a todos aqueles que fazem parte do combate do qual eu vou me defrontar para defender aqueles que buscam a nossa defesa. E, mais do que tudo, uma percepção de que nada nos afasta daquilo que desejamos. Nada me desencoraja naquele que eu represento. E por conta disso eu escolhi uma especialidade dentro do direito que ela é a todo momento feita de confrontos, né? Com o órgão policial, com o órgão do Ministério Público, com aqueles que querem retirar a liberdade daqueles que nós representamos. E no taekwondo, eu até trouxe o colete hoje aqui, né? Porque são 2 coletes, saí de um colete que eu usava de taekwondo para usar hoje o colete como profissional do direito, né? E a gente tem o colete, o preparo e muita vontade. Com certeza, sim. Qual valor do esporte você leva para a sua vida profissional hoje? Valor do esporte. Eu não saberia te nominar, né? Me botaram uma sessão de cada pergunta, os valores são todos. Mas, como eu disse, eu acho que o principal é a coragem. A coragem, e a coragem quando se fala, e eu já vi muitos colegas falarem, tanto do taekwondo quanto do direito, a coragem não tem nada a ver com ser inconsequente, com ser violento, com ser agressivo, mas sim de que em momentos difíceis eles serão superados, que vale a pena continuar estudando, vale a pena ser um bom aluno. A diretora vai cobrar isso de vocês. Ela me sabe daquele. Vale a pena ser um bom filho, vale a pena ser um bom amigo, vale ser um bom ter boas amizades, boas relações. Esta é a coragem de enfrentar o lado escuro da vida para não só conseguirmos sermos pessoas
agradáveis, como também termos força para resgatar aqueles que confiam em nós em momentos difíceis, né? Porque todos nós vamos ter alguém que em algum momento vai precisar de uma palavra de apoio, vai precisar de uma força e que seja nós para alcançar, para dar a mão para esta pessoa nesse momento difícil. Sim. Se você tivesse que escolher entre seguir só no esporte ou só no direito, qual teria sido mais difícil de abandonar? Meu Deus do céu. A pergunta só. Meu Deus do céu, o que seria mais difícil de abandonar? Eu até hoje não abandonei o esporte. Eu só não consigo praticar com a mesma excelência por conta da idade, né? É difícil compreender. Eu já tô com o cabelo branco. Hoje, para vir aqui, cortei o cabelo para diminuir os brancos. Então, o homem tem essas coisas, né? Da idade que vai passando, do tempo. Então, eu te diria que, independente, eu não teria como... eu comecei a projetar o taekwondo muito novo na minha vida, com 12 anos. Eu comecei a projetar o direito com 20, né? Entrei com 22 na faculdade. E hoje eu penso nos dois e no meu cachorro, que eu gosto, o Ronin, né? E o Ronin tem nome de Ronin porque em japonês é samurai, né? É um mestre sem... É um ninja sem mestre. E o Ronin tem este nome, e a Ona, que é a minha outra cachorrinha, que é a mulher samurai. Então é a Ona Bugeisa e o Ronin. E a Ona, eles têm esse nome de tanto que eu gosto do esporte oriental, né? Então, assim, a minha vida é baseada no esporte e na minha profissão, da qual eu amo, da qual eu adoro, né? Eu não saberia te dizer. Sim. Não fiquei em cima do muro. Vê se me aliviu. E como era a sua rotina de treinos enquanto também estudava? Pensando para não magoar a professora, para não dizer que eu não estudava. Eu estudava no tempo que dava e começava às 8 da manhã e terminava às 8 da noite. Parava para o almoço, 1 hora, comia muita planta, né? E treinava 2 turnos e meio, mais ou menos. Bem puxado. E qual foi a maior lição que o esporte te ensinou? Que a derrota, por vezes, é a vitória. A derrota ensina, como eu disse para vocês, ensina mais, por vezes, do que a própria vitória. Você ainda pratica o esporte hoje? Se sim, o que ele significa para você atualmente? Hoje é plano de saúde, né? Hoje é plano de saúde. Eu pratico ainda com... Agora faz um tempinho que eu não vou na academia, mas eu sempre procuro fazer uma corrida, sempre procuro manter em movimento, né? E o esporte hoje, eu pratico ele muito de forma mental nas minhas decisões como um ser, como uma pessoa inserida em sociedade, né? Isso que eu falei para vocês, de respeito por todos em sociedade, eu acho que vem muito, e eu acho que não vem muito não, vem inteiramente do esporte. Essa questão física também, né? De procurar não ficar gordinho demais, né? Gordinho é saudável, mas nunca em demasia, também nem ficar magrinho demais também, né? É uma questão de saúde, então procurar se alimentar bem, comer churrasco bastante. Mas carne, carreteiro principalmente, que eu gosto bastante. A doutora Consuelo come mais do que eu, carreteiro, segunda-feira, que é o dia que eu pago um carreteiro no escritório,
O único dia que ela não falta no escritório, né? Então, uma alimentação também, eu acho que o esporte te dá também uma educação alimentar para nunca ser em demasia e nem também em menos, né? Menos quantidade. Eu acho que é importante tomar água, né? Ter um controle com refrigerantes, né? Que para mim é um problema. Eu já tenho um problema com refrigerante, né? E o zero não tem gosto de nada. Eu não quero falar o nome daquele, mas é de falar a marca, mas muitos dizem que eu sou dessa cor por tomar. Então, e já a doutora Consuelo gosta de uma Coca Zero, não, mais do que ninguém. Então, acho que o esporte, ele vive comigo sempre. Sim, isso aí. Que conselho você daria para jovens que sonham em ser atletas ou profissionais de sucesso? Um verbo, estudar. Para ser atleta, tu tem que estudar, até para praticar, saber que exercício deve se fazer. E para ser um profissional de sucesso é mais fácil, hein? Porque o sucesso ele não está em conquistas, ele está em alcance. Então, se você hoje está no colégio, depois ir para uma faculdade, terminar a faculdade, e ela não está relacionada a valores, a dinheiro, mas sim a ser uma pessoa respeitada na sua sociedade. Isso é que é o mais importante. E estudar é um verbo, e digo hoje com 52 anos, que ainda estou estudando, né? Quem deve fazer parte da vida da gente, como também o esporte deve fazer por toda uma vida. No esporte você era mais advogado, tentando argumentar com o juiz do jogo? Que um taekwondo a gente não pode falar, né? Mas na cabeça, sim. E na minha profissão eu não posso lutar, né? Eu não posso brigar, eu posso lutar. Porque briga é uma coisa descoordenada, né? A luta não, ela depende da regra do jogo. Então, assim, os dois me ajudam, né? Aconselho que muito ouve aquelas coisas feias que eu falo, né? Quando eu não posso, dizer que mas faz parte, e eu acho que é isso que o esporte me colocou. Um complementa o outro, sem dúvida nenhuma. Já tentou defender um amigo numa pelada ou competição dizendo que a falta não existiu? Defender um amigo numa pelada. Na pelada no futebol, imagino. Tem que deixar claro, né? Sim, várias vezes. Eu acho que eu mais defendi do que joguei. Né? Então, isso é muito comum, né? Às vezes meus amigos dizem assim, não deixa o Lissandro falar, né? Se ordinar, né? Às vezes quando dizem, fulano morreu, se me der 15 minutos com Deus, eu já reverto a morte dele. Então, isso é o meio do advogado também. Se existisse uma Olimpíada de advogados, qual prova você acha que ganharia a medalha? Qualquer uma que tivesse luta. Acho que os advogados eles falam bastante, né? E tal. Assim também ganharia o trocão. E eu tô com uma aqui que tá se coçando aqui. Né? Entre correr uma maratona ou ler um processo gigante de madrugada, qual é o mais difícil? O mais difícil eu não costumo correr maratona, mas eu corro 10 quilômetros, né? Agora não tem corrido 10 quilômetros, faz um dia já. Mas o processo, como é que tu falou? O processo gigante, né? Como é que é? É um processo gigante. O processo gigante. Hoje eu tenho a doutora Consuelo, que faz isso com uma maestria, só me passa o relatório. Eu não leio mais. Mas a maior dificuldade para mim, sem dúvida, era ler o processo gigante. Porque o esporte, eu vou pensando em outras coisas, eu vou fazer. E a doutora Consuelo, além de ser uma grande amiga, porque eu trabalho só com amigos, uma grande amiga, uma grande parceira, é a pessoa que tem neurônios para isso,
para estabelecer as estratégias defensivas, porque até na luta de taekwondo depende de uma estratégia também de combate, e ela faz isso mesmo não gostando de esporte, tu vê, ela não gosta de esporte nenhum, mas ela faz isso como ninguém, e ela é uma grande companheira de trabalho, grande amiga, e eu tô tentando botar ela no esporte, ver se vocês gurias me ajudam, né? E ela é que faz isso hoje. Tá certo. Então, doutora, qual que tu acha mais difícil? Com certeza correr. Entendeu? DCS, então. Tá. Acho que todo o esporte, ele tem que ter uma estratégia, né? Porque, querendo ou não, é o contato direto com as pessoas. Então, como você tá jogando contra... Quando você tá jogando contra, você tem que criar uma estratégia. É como se fosse uma prova. Eu sou muito difícil de aprender as coisas. É mais fácil decorar. Então, eu tinha muita dificuldade também para decorar. E a minha mãe me ensinou falando o seguinte. Porque eu sou muito... eu tenho, acho, muito TDAH. Então, eu sempre, quando eu vejo uma palavra parecida, engraçada, eu fico com aquilo na mente e eu acabo fazendo gracinha com aquilo ali. Então, ela fala, se tu pega uma coisa que tu acha engraçado, ou tu consegue associar com a outra coisa, tu decora, porque tu vai associar com aquela outra coisa, tu vai lembrar que tu associou. Então, são estratégias que a gente usa tanto para estudar, quanto lidar com as pessoas, quanto coisas de jogo, né? Jogadas, regras. Entendeu? Tipo, no vôlei tem várias regrinhas que, tipo, tem brechas que tu pode acabar até ganhando ponto naquelas brechas, se tu pensar direitinho contra o adversário. Como é teu nome? Monique. Monique, eu não queria falar muito de estudar, porque tem um olhar laser ali da Díria, mas assim, eu me filio muito a esse teu pensamento e eu via da minha dificuldade de ter interesse por estudar. E eu estabeleci uma estratégia até hoje, né? E tô falando aqui do lado de uma colega que também tem dificuldade de estudar. Ela foi para aula ontem e estava falando que a colega do lado dela abriu o computador e estava já fazendo 10 páginas e ela não conseguiu nem pegar a caneta, né? Então tem pessoas que têm essa habilidade muito maior do que nós. Sim. Acredite. O que eu estabeleci para mim? Eu todo dia dou uma olhada em alguma coisa, porque aquilo vira natural. Então eu não tenho o dia de estudar, porque se eu estou sempre estudando, sempre praticando, assim como o esporte, tu tá sempre praticando, sempre, não estou com o fim de hoje ir lá fazer como é que você chama? Um combate, uma luta, né, também. Na esgrima, vou dar uma corridinha, vou jogar um futebol. Tu tá te mantendo em atividade, tu tá estudando. E o estudo propriamente dito, do colégio, da faculdade, de todos, é mais ou menos por aí. Se tu te manter em atividade, aquela cobrança de ter o dia para estudar para uma prova, para fazer algum trabalho, ele vai diminuir e aquilo vai te colocar numa situação de mais conforto. Pelo menos é a regra que eu estabeleci, né? Evitar de estudar, porque estudar para uma próxima, né? De que pai depois vai me xingar. Mas o que eu procurei? Estuda sempre para nunca estudar nunca. Aí fica alertzinho, né? Dividindo os pesos. Tá. Se tu pudesse escolher, preferiria ganhar uma medalha olímpica ou ganhar um caso impossível no tribunal? Hoje, sem dúvida, o caso possível. Né? Eu posso te dizer que nós conseguimos, e digo nós, eu, doutora Consuelo, o Paulo Dornelles, o João de Otávio, o Jardim e a Paula Amaral, que trabalham conosco, nós tivemos uma vitória no Supremo do caso do golpe de Estado, né? Onde o ex-presidente da República foi condenado e o nosso constituinte o nosso representado tem que falar um pouquinho menos juridiquês para não ficar muito formal com vocês. O nosso representado teve uma sentença favorável onde ele não perdeu a liberdade. E isso para nós era o caso impossível, isso fica para a história do Brasil e isso para nós nos honra muito. E te digo isso, mesmo preferindo uma medalha olímpica, porque a medalha olímpica, normalmente, ela traz felicidade para aquele atleta. Como advogado, nós como advogado,
nós trazemos a felicidade para uma família, para várias pessoas, né? De devolver um pai de família, um irmão, um filho, para os seus entes queridos, de uma acusação injusta da qual ela sofreu. E isso, para nós, é de extrema relevância. Sim. Eu tenho um tio advogado, o nome dele é Lucas Celau. E ele trabalha, tadinho. Ele fala que ele trabalha bastante no lado profissional dele, né? Que ele trabalha. Mas só por coisa de família a gente sabe que trabalha. Porque, olha, meu avô já pediu ajuda pra ele, minha tia já pediu ajuda pra ele, família. Ou seja, ele é advogado da família. Acredito que seja assim, tu chegou também um pouco. Lucas, se tu precisar de ajuda, me chama, cara. Essa é a vida do advogado. E fora as orientações, as pessoas perguntam assim, tu cobra consulta? Eu cobro consulta. Mas elas perguntam, se tu cobra, mas já sai te perguntando. Antes de tu perguntar o valor, eu cobramos. Sim. Mas a gente, aqui na escola, a gente ganhou umas medalhas também, que era meio difícil, porque, como eu falei, a gente não tem muito recurso, né? E se você quiser ajudar a gente, conseguindo alguns recursos. Eu não vou poder aceitar esse teu convite com muito prazer e muita satisfação, porque eu já me comprometi com a diretora de vocês a ajudar a escola quando precisar. Então eu não posso aceitar os dois convites, ninguém vê só. Como eu já propus essa ajuda do escritório para contribuir de alguma forma com vocês na escola, com medalhas, com livros, com alguma coisa em momentos oportunos, brincando, obviamente, eu vou aceitar com muito gosto esse apadrinhamento de vocês aqui para que vocês tenham esse incentivo para os estudos, não para o esporte, tá? Que a Dili está nos olhando. A Di só com salinho dela. Tá certo. Mas a gente aqui como alunos, né, a gente não é maior de idade, então a gente acaba sendo impedido de fazer muitas coisas por não ser maior de idade, mas também por causa das leis de criança, adolescente e criança. E o que que tu acha que a gente que poderiam fazer, assim, para nos ajudar nesse sentido de a gente conseguir exercerem melhor os nossos direitos? Olha, eu sempre costumo dizer que o nosso país ele vive uma democracia muito jovem, né? A democracia começou em 1988, né? Praticamente. Nós vivemos um período grande de 3 centenas de anos de um sistema de escravocrata no país, como vocês bem sabem, vocês são estudantes, vocês conhecem bem isso. E por vezes nós temos um olhar muito de comparação com os demais países. Às vezes olhamos para os Estados Unidos e vemos a diferença de como é lá, como é aqui. Mas nós temos que entender que nós temos uma democracia de 38 anos frente a uma democracia de mais de 250 anos, que é os Estados Unidos. Acho que nós estamos evoluindo. Eu, com 14 anos, como disse para vocês, eu tinha carteira de trabalho. Eu trabalhava e tinha compromisso como de um adulto. E isso, o regramento do Estatuto da Criança e Adolescente procurou regular. Hoje tem o jovem aprendiz, o adolescente e menino, a menina, estão muito mais amparados por estes regramentos, mas acho sim que tem muito a evoluir. Eu não saberia te dizer pontualmente o que teria que evoluir, mas acredito que estamos nesse caminho. Acho que vocês, como jovens, ao completar 16 anos e tendo o título de eleitor, o primeiro grande compromisso é escolher bem os nossos governantes. Porque isso sim faz com que o nosso país também possa contribuir de forma legal na construção de um mundo melhor, de um país melhor, como também dos nossos pares, daqueles que estão ao nosso lado e por vezes não têm estrutura. Estávamos falando desde o início aqui de falta de apoio financeiro. Sim. Nós sempre olhamos para nós, eu não pude participar de uma Olimpíada por falta
de apoio financeiro. Talvez se eu tivesse o apoio financeiro, talvez também não tivesse passado na seletiva olímpica, né? Mas eu também tenho que olhar que muitos outros tentaram praticar o esporte e não tiveram nem a condição de praticar o esporte, o que é mais grave. Então, muito antes de pensarmos em participar de uma Olimpíada, de uma Copa do Mundo, de futebol, de esgrima, né? Procurar incentivar a todos a fazer participar. Participar da escola, participar do esporte. Porque nem todos têm possibilidade de participar de uma escola, nem todos têm oportunidade de participar de um evento esportivo. Então, no momento que nós pudermos agregar, abraçar a todos, ou quanto mais pessoas, para o que os nossos esportes escolhidos tenham mais volume, mais pessoas, o esporte, a legalidade, tudo vai evoluir para que nós possamos encontrar um país, uma legislação, centros esportivos muito mais adequados a cada dia que passa. Hoje eu olho para trás e vejo que eu tinha uma atividade esportiva precária, que eu tinha uma educação em formação agora é nível fundamental, né? De nível fundamental precária. Hoje já melhorou muito. Vocês que hoje são alunos devem olhar e dizer, ainda está precário, né? Então vamos cada vez procurar melhorar, contribuindo. Assim como eu procuro estar fazendo com vocês, vocês também façam com os seus colegas. E aí eu tenho certeza que tudo vai melhorar. Não vai melhorar na velocidade que nós desejamos, sim, mas vai melhorar cada dia. Sim. E o que tu acha sobre a lei do Felcro? O que eu acho sobre a lei do Felcro? Eu achei que tinha parado as perguntas. Eu te diria que eu tenho que dar uma olhada mais profundamente. Eu teria dificuldade de dar uma resposta mais conclusiva neste momento. Mas eu vejo sempre que toda lei procura melhorar a questão de inclusão e proteção do adolescente na sociedade. Eu acredito que a intenção é boa. Agora, nós temos ainda muito que ver de forma pontuada os erros e os acertos. Às vezes as pessoas têm boas intenções, mas, por vezes, aqui ou acolá, acontece algum erro, né? É uma lei nova, assim como a Henry Borel, também são leis novas, e que nós temos que ver como isso vai se adaptar aos costumes da nossa sociedade, né? Acho que o jovem adolescente precisa estar informado, porque a informação é o primeiro meio de proteção de todos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que evitar de coibir do jovem poder exercer a sua liberdade de ter esta informação por alguma restrição. Eu desconheço, sinceramente, pontualmente a Lei Felca, mas eu tenho a plena consciência que ela veio com a intenção de proteger o adolescente, né? E aí nós, com o tempo, vamos discutindo e vamos evoluindo. Eu posso até me comprometer num próximo convite, trazer mais informações sobre a lei. E aí discutirmos de forma mais aguda, né? Mas vamos ver o que o tempo vai demonstrar, né? Eu vejo que tem ainda muita notícia de pessoas que até foram detidas por conta de eventos desta lei ou pelo conta da denúncia que o Felca fez, né? E eu não conheço esse processo, então eu teria que olhar melhor para dizer para vocês. Tá. Agora me diz, qual foi a situação mais engraçada da sua carreira? Mais engraçada?
Tô olhando pra ela. Eu olho pra ela porque ela sabe da rir é com a doutora Consuelo. Porque tem um dia que eu caí na rua. Carreira. Que pode ter sido engraçado? Puxa vida. Já caí na rua, já perdi avião. Já fui confundido com o réu. Isso é muito comum. Já fui confundido com o réu. Mas engraçado. De ir num fórum, num outro estado, chegar lá para audiência, tá pronto para audiência e a audiência ser em outro lugar. Tanto é bom pra ir, pra ter que ir. Né, para outro lugar, né? Mas eu acho que o mais engraçado, lembrando aqui, foi quando eu fui agora fazer a defesa no STF e eu fui fazer sustentação oral e o relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, porque eu tenho um grande respeito, um grande ministro, um grande juiz, e eu fui lá para defender os interesses do meu constituinte e falei para ele que eu era colorado. Tá? E ele é corintiano, né? Ou nada. Ele falou que o Inter não teria sido campeão se tivesse havido o sistema de VAR no Campeonato Brasileiro de 75. E ali eu lembrei o ministro Alexandre. Isso está nas redes sociais, só vocês procurarem lá no Google, lá, Lissandro Sampaio, ministro Alexandre, vocês vão ver o vídeo. E aí eu disse para ele que o Internacional, maior de todos, campeão de tudo, Não. foi campeão invicto do Campeonato Brasileiro em 1979. Né? Não dá para dizer que é muito tempo, porque a Diri de vocês, naquela tempo, já era assim. Então, acho que um momento engraçado, mais atual, assim, que eu me lembro, foi essa questão dessa discussão do Inter e o Corinthians, de forma muito respeitosa, obviamente, com o ministro Alexandre, na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Tá certo. E agora, nossa última perguntinha, já dando o início ao Dilson. Tibi. O quinto as podcast tá muito bom, né? É engraçado ver a cara de vocês, são coitinhas assim. Legal. Bem. Qual frase de efeito você deixa aqui pra gente, pra ficar marcado na nossa link? Frase de efeito pra ficar marcado na verdade. O respeito abre portas, mas a educação mantém elas abertas. Boa. Tá bom. Queria agradecer vocês por terem cedido esse tempo pra gente. Né? Acredito. Pensar, eles têm vindo com a gente, nós somos muito gratos por vocês estarem fazendo. Eu acho que acredito seja de coração, né? E a gente também faz isso por coração. E a gente é muito grato, porque a gente nunca imaginou, né? Sim, nós somos as alunas aqui, só tá fazendo entrevista com gente importantes, né? Mas a gente agradece, sim, por tudo que por todo o esforço de vocês terem vindo até aqui, ter cedido esse tempo pra gente. E é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço o convite e eu vi de coração. A Consuelo veio para matar a aula, né? E me coloco à disposição, a minha, a Consuelo, a Paula, a minha outra colega, para vir em outro momento, para continuar conversando com vocês, né? Fico muito feliz de vocês fazerem esse projeto. Fico muito feliz da diretora de vocês, a Carla Bolson, por permitir a vocês esse espaço, que as escolas públicas possam ver isso, as escolas públicas e particulares, e que vocês tenham muito sucesso e contem conosco nessa caminhada. Tá bom, tá certo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, assistam e compartilhem pra gente trazer mais pessoas importantes. Tchau!